Olá, tudo bem? Falando aqui diretamente do Empório das Bíblias em Toledo, uma livraria estabelecida para o propósito de manifestar o reino de Deus e a sua glória para a cidade e toda a região. Estamos aqui para a nossa palavra de conhecimento nessa manhã, para falar sobre o que Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós temos momentos de devocionais, momentos de leitura da palavra, de oração. E hoje, nesse tempo, eu lembrei de um amigo chamado Zé Gomes. Ele vive ali pela região do Mufato, aqui no Jardim Porto Alegre, em Toledo. E ele tem problema com vício, com bebida. Ora, ele está em tratamento, ora está fora, em casa de recuperação, enfim, e assim ele vai levando, assim ele vai vivendo. E nessa amizade, nessa troca de palavras, ele sempre expressa o quanto ele sente a alegria, o amor por nós. Nós também manifestamos isso, sempre o acolhemos. Mas tem uma expressão que ele diz e que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Quando eu falo de alguma situação para ele que é difícil, ele fala assim: fuja louco. É isso mesmo, fuja louco. E eu estava lendo o texto bíblico de Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, com orientações, com instruções para o seu filho na fé, aquele que ele discipula, aquele que ele projeta para o ministério. E o que eu encontro na leitura do texto bíblico? Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga, ou vá pelo caminho da justiça, da fé, do amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E aqui na hora eu lembrei do Zé Gomes falando: fuja louco. E essa palavra veio para mim assim: fuja louco das paixões, dos desejos da sua própria carne, da sua mocidade, aquilo que te impele a fazer o que é contrário ao que Deus espera de nós. E por que devemos fugir? Por que isso deve ser feito por todos nós? O versículo 26 diz assim, o 25: Timóteo deveria corrigir com mansidão os que se lhe opunham, na esperança de que Deus lhes concedesse o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltassem à sobriedade e escapassem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E aqui eu te pergunto: você tem conseguido fugir dos desejos malignos, dos desejos carnais, e seguido em direção à justiça, à fé, ao amor, à paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor? É preciso estabelecer essa verdade, esse princípio em nossas vidas, para que consigamos então desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas principalmente escapar da armadilha do diabo que nos aprisiona para fazer a sua vontade, quando não seguimos por esses caminhos que estão sendo direcionados de Paulo a Timóteo, a saber, a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Mas a recomendação anterior é: fuja desses desejos malignos da juventude, fuja dos desejos e paixões da mocidade. Essa é a instrução, essa é a orientação para hoje. E seguindo, avançando no capítulo 3, tem algo que me faz temer e tremer diante de Deus, se eu não fugir dessas paixões. Olha o que diz o texto bíblico: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, aqui o ser humano, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Fuja louco,
É o que eu ouço aqui nesse texto. Fuja disso tudo. E o pior, esse tipo de pessoa que está dizendo aqui sobre a impiedade dos últimos dias, são eles que introduzem falsas doutrinas, erros, enganos, mentiras, e eles capturam pessoas instáveis, sobrecarregadas de pecados, que se deixam levar por aquelas paixões que não se fugiu. Aqueles que não fugiram daquelas paixões que eu falei antes aqui, fuja louco, fuja dessas paixões. Então, essas pessoas que não fogem dessas paixões, elas são aprisionadas pelo diabo para fazer a sua vontade e são enganadas por esses ímpios que o texto está retratando aqui. E olha só, essas pessoas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é uma realidade. Não fuja do caminho da justiça, do caminho da fé, do amor, da paz, mas fuja daqueles desejos que brotam no teu coração, daqueles desejos que brotam na tua mente, daqueles desejos que você sabe que o Espírito Santo testifica no teu coração que você não deve fazê-los. Fuja, pois pode ser que estejamos aprendendo, sempre aprendendo, mas nunca cheguemos ao conhecimento da verdade. Ame a verdade. Saiba disso. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Curta os nossos canais eBíblias Toledo no Instagram, no Facebook. Compartilhe essa mensagem. Vamos espalhar essa mensagem de amor, de paz e esperança. Deus te abençoe. Fique na presença do Pai.